Vamos lá, galera, vamos dar continuidade à nossa guia layout ou layout da página no grupo configurar página. Lembrando que há 7 itens no configurar página. Quais são? Margens, tamanho, orientação, quebras, números de linha, colunas e hifenização. São os 7 itens dentro de configurar página. A gente está percorrendo eles. Então, vamos trabalhar a próxima questão. Quando uma palavra fica sem espaço, eu não consegui terminar aquela palavra naquela linha. Normalmente, o Word move a palavra para a próxima linha. Ativando um recurso, ele quebra a palavra. Esse recurso é chamado de hifenização. Gabarito aí, letra B de bravo, ok? Hifenização. O que é hifenização? Ah, pessoal, todo mundo sabe quando está escrevendo e não deu para terminar, bota um hífenzinho e termina embaixo, não é? Essa translineação é característica da hifenização. O detalhe é que tem gente que quer fazer a hifenização manual. Aí, quando coloca uma palavra a mais no texto, aquele hífen desce e fica um buraco no texto, na palavra, fica horrível. A hifenização ela deve ocorrer automaticamente. Para isso, é só você habilitar o recurso dentro de layout, configurar página. Olha comigo aqui. Ó. Vou selecionar esse parágrafo. Vou lá em layout, configurar página e hifenização. Vou marcar a hifenização automática. Observem que ele já hifenizou aqui, ó, entre si, correspondentes, elementos. Ele já fez a hifenização. E se porventura eu escrever algo antes, não ficou com aquele hífen no meio. Não é uma hifenização manual. A manual não é legal. O legal é a automática. Recurso, né, dentro da guia layout. Quando eu digo que a manual não é legal inserir o hífen com esse intuito, né? Eu chegar aqui e eu colocar esse hífenzinho. Porque se eu fizer isso, eu escrevo alguma coisa antes, olha o que acontece. Horroroso. Quando eu deixo o próprio Word fazer a hifenização, ele separa a sílaba corretamente, ele faz o procedimento correto. Então, voltando para a questão, gabarito aí, letra B de bravo. Observando que recuo está no grupo parágrafo, não está no grupo configurar página. Espaçamento, deslocamento, isso tudo está relacionado com parágrafo. Vamos para a próxima. O documento acima, criado no Word 2010 em língua portuguesa, alterna uma parte do texto organizada em uma coluna e outra organizada em 2 colunas. Isso é possível no Word através da utilização de... Agora a gente vai estudar um assunto muito importante, que são as quebras. Então, vamos lá. Pega o caderninho, coloca aí layout, configurar página. A letra é feia. Eu estou falando. Layout, configurar página, quebras. A gente tem quebra de página. A gente tem quebra de coluna. E a gente tem quebra de seção. Essa quebra de seção, ela pode ser dividida em quebra de seção de próxima página, de páginas pares, ímpares, de página par, de página ímpar, ou quebra de seção contínua. Eu posso colocar isso no singular, né? De página par, de página ímpar ou contínua. Essas quebras são comuns em todas as versões. Agora, existe a quebra automática de texto, que é comum nas versões mais antigas. Existe a quebra de exposição de texto nas versões mais novas. Essa eu vou, inclusive, ignorar nesse momento. A gente vai trabalhar as quebras de página, coluna e de seção. Ok?
E você vai lembrar que a quebra de seção é dividida em 4. De próxima página, de página par, de página ímpar e contínua. E eu vou explicar o assunto e depois a gente volta para as questões. Então, estou batendo um texto no Word. Vou começar com a capa. Vou começar com a capa do trabalho. Capa do trabalho. Aí eu quero começar o trabalho. Gente, vocês acreditam que ainda há quem, para mudar de página, fica assim, ó. Enter, 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 enter. Tem gente que ainda faz... Cara, que coisa bizarra mesmo, bizarra. Né? Porque se você ficar dando uma porrada de enter, amanhã ou depois você altera a margem, você altera o tamanho do papel, o que que acontece? Bagunça tudo. Aí o texto fica todo fora das páginas, aí a pessoa tem que voltar, ficar revisando, dando enter, 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 enter. Então, é horroroso. Sempre que você estiver usando o Word e você apertar uma mesma tecla muitas vezes, você pensa assim, deve ter outro jeito. Essa é a lógica. Sempre que você... Estou apertando um monte de espaço, deve ter outro jeito. Um monte de tab, deve ter outro jeito. Um monte de enter, deve ter outro jeito. E o jeito correto, né, para que você inicie uma nova página, independentemente de qualquer modificação de configuração, é usando a quebra de página. Você vai lá em Layout, aí você vem em Configurar Página, Quebras, ó, quebra de página. O atalho é Ctrl Enter. Aí, pô, mudou de página. Agora você pode mudar o tamanho do papel, mudar a margem, pode fazer o que for. Sempre ele vai mudar de página da capa para o início do texto. Ok? Beleza. Aí, eu bati um textão. Bati meu texto, está aqui. E eu quero colocar esse texto. Vamos reduzir um pouquinho a letra aqui para caber. Ó, esse é meu texto. Eu quero colocar esse texto, eu quero colocar esse parágrafo aqui em 2 colunas. Se eu simplesmente clicar no parágrafo, for lá em colunas e marcar 2, ele coloca todo o documento em 2 colunas. Que droga. Para que isso não aconteça, eu devo selecionar esse parágrafo. E aí, quando eu marco 2 colunas com parágrafo selecionado, automaticamente, olha o que o Word fez. Vou mandar exibir aquelas marcas de formatação. Ó. O próprio Word inseriu uma quebra de seção antes e uma quebra de seção depois. Para que serve a quebra de seção? Para que no mesmo documento eu possa ter pedaços diferentes com formatações diferentes. Desse modo, eu consigo ter um trecho em 2 colunas, depois eu posso voltar, eu posso colocar essa terceira seção em 3 colunas. Se eu quiser, por exemplo, vou lá em Layout, ó, colunas, 3. Só que ele não preencheu as 3 colunas. Aí o que eu posso fazer? Eu posso escolher um ponto e inserir uma quebra de coluna. A quebra de coluna força a mudança de coluna. Aí aqui eu quero quebrar novamente. Quebra de coluna. Não ficou equilibrado, mas já deu para demonstrar a quebra de seção e a quebra de coluna. Mas vai melhorar. Quando eu penso em quebra de seção, não tem como me furtar. Eu não tenho como me furtar de um fato. Qual fato? Ah, pessoal, tem aluno que às vezes me manda um TCC, aí o cara me manda 5 arquivos no TCC. Aí eu olho e pergunto assim, cara, por que 5 arquivos? Aí ele fala um arquivo para capa, um arquivo para introdução, um arquivo para referencial teórico, um arquivo para metodologia, um arquivo para os resultados, um arquivo para conclusão, um arquivo para o sumário. Aí eu olho aquela porra e falo, que monte de arquivo separado é esse? Ele, professor, sabe o que é? É que isso tinha numeração de página. Aí a numeração de página tinha que começar na introdução. Mas
estava começando na capa, eu não sabia fazer a numeração de página. Aí o que que eu fiz? Eu dividi um monte de arquivo. Horroroso, né? Sempre que você achar que tem que criar um arquivo novo, basta criar uma nova seção. Essa é a lógica. Então, olha aí. Aqui eu estou com a folha em pé. Retrato, retrato. O nome que se dá é retrato. Eu quero que a próxima folha fique na orientação paisagem. Então eu vou em layout, venho aqui em quebras, e a quebra de seção de próxima página, eu vou colocar a próxima página em paisagem. Aí, olha como é que está ficando graficamente. Quero colocar mais uma página, paisagem. A próxima eu quero que fique em pé de novo. O que que eu faço? Quebro de novo. Quebra de seção, a próxima página eu quero que fique retrato. E assim eu consigo ter tamanhos diferentes para cada seção. Ó. Vou botar essa com tamanho ofício. Olha como é que está ficando. Aqui eu tenho tamanhos diferentes, orientações diferentes, poderia ter cabeçalho e rodapé diferente, número de página diferente. Qualquer necessidade, basta criar uma nova seção. Essa é a lógica. Então, só para ratificar, voltando para a nossa questão. Quantas seções a gente visualiza nesse trecho do documento do Word? Se caísse uma questão na prova perguntando quantas seções? E aí? Aqui eu tenho seção 1, seção 2, em 2 colunas, e seção 3. Professor, a 1 não é igual a 3? É, mas são pedaços. Né? Pega um chocolate e quebra ele. Cada quebra que você faz, cria pedaços. Então, cada pedaço é uma seção. Esse é o conceito de seção. É o segmento, é o pedaço, é a parte. Então, eu vou ter seção 1, seção 2, seção 3. Para que eu possa ter 3 seções, eu tive que inserir 2 quebras. E essas quebras, elas estão na mesma página. Então, são quebras de seção contínua. Ok? Se fosse para a próxima página, seriam quebras de seção de próxima página. Agora, o que você pode estar se questionando é para que a quebra de seção de página ímpar e a quebra de seção de página par. E aí, eu vou refrescar a tua cabeça que toda página ímpar é frente, toda página par é verso. Então, imagina que eu estou escrevendo um livro, aí eu terminei um capítulo, quero começar um novo capítulo. Eu vou inserir uma quebra de página. Mas se eu inserir uma quebra de página normal, é possível que o novo capítulo comece num verso. Isso também pode ser considerado como feio. Eu queria que meu livro, o novo capítulo, independentemente de terminar na frente ou no verso, eu quero que o novo capítulo comece numa próxima frente. E haja um desperdício de papel, não estou nem aí. Eu quero que o capítulo novo comece numa frente. Então, eu vou inserir uma quebra de seção de página ímpar, para que a próxima seção comece numa página ímpar, de frente. Ok? Estou demonstrando quando utilizar quebra de seção de página ímpar, quando utilizar quebra de seção de página par. Legal. Professor, fala da numeração de página? Claro. Olha aí. Ó. Aqui eu tenho... Vou pegar um material existente aqui. Um material grande para a gente poder usar de exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Legal. Imaginem que a partir dessa página, ó, essa página aqui está com o número 6. Eu quero começar essa página com um algarismo romano.
Então, ao invés de trabalhar com uma quebra de página normal, eu vou em layout, quebra de seção de próxima página. Tendo feito isso, eu vou dar um duplo clique no cabeçalho para abrir o espacinho aqui do cabeçalho. Vou inserir, olha comigo, número de página. Na verdade, antes, se a gente observar, quando eu dei um duplo clique no cabeçalho, ele já está mostrando aqui, mesmo que a seção anterior. Não, eu não quero que repita da seção anterior. Então, vou dar um duplo clique aqui, ó. Ou um clique. Mesmo que a seção anterior? Não, eu não quero. Eu não quero vincular ao anterior. Eu desmarquei essa opção de vincular ao anterior. Agora tem uma seção com um cabeçalho novo. E aqui nesse cabeçalho novo, eu posso vir e inserir número de página. Eu quero colocar na posição atual o número da página, ou no início da página. Vamos botar aqui no início da página. Quero formatar, pronto. Com o algarismo romano. Iniciando do número 1. Legal. Número de página. Formatar número de página. Iniciar em 1. Deixa eu ver se tem um algarismo romano maiúsculo. Tem aqui. Legal. Início da página. Aí eu vou colocar aqui número 1. Tá aqui, ó. Voltei para minha monografia. A página anterior, vocês vão ver que ela está numerada com 5. Ó. Aqui ele começa com 1. A próxima com 2. A próxima com 3. O que eu preciso não é ensinar você a fazer essa numeração de página. Porque o objetivo aqui é passar na prova. O que eu quero é que você entenda, para que a gente possa ter numerações de página diferentes, a gente tem que trabalhar com quebras de seção. É isso que é importante. Depois que você tiver concursado, tendo muita dificuldade, tu contrata alguém, meu filho. Não vai nem ficar triste. O importante é passar na prova. Então, vem comigo. Voltando para a questão. Vamos para a próxima. Considerando o Word 2010, versão português, sua instalação padrão, no menu Layout da página existe a opção Quebras, que possibilita algumas configurações de quebra de linha em coluna, quebra de linha não, quebra de cabeçalho e rodapé não, quebra de página e seção sim, quebra de imagem e som não. Legal? Quais são os tipos de quebra que a gente tem? Quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção. E essa quebra de seção pode ser quebra de seção de próxima página, de página par, de página ímpar, ou quebra de seção contínua. Beleza? Gabarito, letra D de delta. Vamos para a próxima. No Microsoft Word, para mudar a orientação de página, uma das páginas de um texto é preciso para mudar a orientação de apenas uma. Se eu mudar a orientação direto, ele vai mudar de todas as páginas do documento. Para que eu possa quebrar essa seção, né, esse pedaço, eu vou ter que trabalhar com quebra de seção. Gabarito, letra D. Legal? Não é suficiente quebra de página. Tem que ser quebra de seção e aí de próxima página. Gabarito, letra D. Vamos que vamos. Prova do TCE. No Word 2010, sua configuração padrão, é possível inserir diversos tipos de quebra. Por meio do botão Quebras da guia Layout da página. 2 tipos de quebra de seção são quebra de seção, não é coluna.
não é tabela, não é coluna, não é tabela. Próxima página e contínua. Gabarito aí, letra D de delta. Ok? MPED São Paulo. Um funcionário está utilizando o Word 2010 em sua configuração padrão para elaborar um relatório sobre as vendas de sua empresa. Para inserir uma quebra de página, o atalho é Ctrl Enter. Gabarito, letra C. Ao invés de dar uma porrada de Enter, é só você pressionar Ctrl Enter que ele vai para a próxima página. Ele vai quebrar a página. Esse é um atalho bastante trivial em concurso. Decore. Beleza. Com isso, a gente vai fechando a nossa guia layout. Beleza? Vamos que vamos.